Então, eu me chamo Irlan von Lindsing, sou da Universidade Federal de Santa Catarina, do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica e também do Departamento de Engenharia Mecânica daquela universidade, trabalhando com hidráulica e pneumática e com teoria de conhecimento para engenharia. E, na verdade, a ideia de participar da Sociedade Latino-Americana de Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia tem a ver um pouco com uma tentativa de articulação de campos, que é o que eu vim apresentar aqui. Já há algum tempo venho trabalhando com isso, porque eu, de alguma maneira, fui me aproximando dos estudos sociais da ciência e tecnologia num determinado sentido para entender um pouco a dinâmica através da sociologia da tecnologia, né? E num outro momento, já de uma forma mais ampla, trabalhando com relações CTS. Mais relações CTS voltadas para a educação CTS. Nós temos lá no nosso programa de pós-graduação uma linha de pesquisa chamada Implicações Sociais da Ciência e Tecnologia na Educação. E é exatamente dentro dessa linha que se abordam questões de sociologia da tecnologia, além de outras questões relacionadas à epistemologia e também à educação, obviamente a educação em ciências e tecnologias, né? Que difere um pouco não difere exatamente, mas, digamos, amplia aquilo que no Brasil foi decorrente do ensino de ciências com uma perspectiva ciência-sociedade. E a partir dos anos 90, com a onda, digamos, que se estabeleceu no Brasil de trabalhar educação CTS no ensino de ciências. Então eu falei um pouco aqui a respeito de dificuldades no campo da educação CTS de trabalhar com a questão tecnológica, exatamente porque a trajetória anterior de resistência no ensino de ciências era, e a percepção era de ciência e sociedade, quer dizer, a tecnologia não entrava exatamente aí. E quando entrou no ensino de ciências, entrou mais numa perspectiva de educação tecnológica. Então a ideia da minha apresentação nesse evento, eu já há algum tempo venho participando do Exocit e de alguma maneira a gente tem conseguido sensibilizar, digamos, os estudos sociais de ciência e tecnologia, que há necessidade e há uma importância em trabalhar com a questão educacional, mas numa perspectiva que seja a perspectiva dos estudos sociais da ciência e tecnologia. Isso significa que agora, vamos dizer, se consolida essa questão depois de uma atividade de colaboração com o professor Hernando Thomas da Universidade de Quilmes, numa articulação entre os campos, quer dizer, a tentativa de buscar entender como os dois campos podem se beneficiar mutuamente, considerando as especificidades de cada um. De que maneira que é possível ou não articular os campos em torno de objetivos comuns, CTS, digamos assim, né? Então, a minha apresentação aqui no simpósio 1 desse evento, pela primeira vez, né, eu acho que uma importância grande para isso, exatamente porque até agora, os estudos sociais de ciência e tecnologia, quer dizer, os Exocites, não tinham, digamos assim, consolidado completamente o campo da educação lá. Aliás, desculpe, eu esqueci de um, que foi o Exocit da Argentina em 2010. E ali já houve uma discussão anterior e uma tentativa de introdução, por iniciativa dos organizadores do Exocit na Argentina, de introdução de aspectos educacionais no campo Exocit. E aconteceu, de fato, houve uma quantidade bastante grande de trabalhos apresentados no campo da educação lá, naquele evento, e isso, de certa maneira, produziu alguns efeitos, né? Eu acho que um dos efeitos que produziu é entender que, efetivamente, há alguma coisa a ser feita e que é importante para o campo, e por isso estou apresentando aqui agora esse trabalho. O que é que consiste fundamentalmente o trabalho? Indicar primeiro que existem problemas nos dois campos, vamos dizer assim, né? Se apresenta o que é, para os estudos sociais, o que é o campo da educação CTS,
quais tipos de problema ele apresenta e depois apresenta para os estudos CTS que tipo de colaboração a educação CTS, os estudos em educação, as pesquisas que nós temos feito, podem colaborar para o campo dos estudos CTS. E, finalmente, para trabalhar com esses dois, digamos, elementos, né, a ideia era apresentar um exemplo possível de articulação. E o exemplo que foi escolhido para articulação foi o de tecnologia social. E tecnologia social trabalhada numa perspectiva muito ampla, né, desde os fazedores de políticas públicas até aquilo que em tecnologia social se chama de usuários beneficiários dessas tecnologias, ou, enfim, do trabalho desenvolvido pelas políticas públicas. A nossa perspectiva é que os chamados usuários beneficiários têm muito a dizer no processo. E dizer no processo não significa simplesmente que eles apresentem um problema e digam qual a solução para esse problema ou negociem soluções para esses problemas que eles ou os fazedores de políticas percebem. Porque nem sempre os problemas são os mesmos. E, aliás, a maioria das vezes não são, né? Aquilo que os fazedores de políticas entendem como problema em determinado lugar pode não ser um problema no lugar. Então a gente vai trabalhar com perspectivas de construção de problemas e busca de soluções. E muitas vezes não é só a construção de problemas, mas o trabalho com o não problema, né? E a transformação de não problemas em problemas, para depois trabalhar com soluções. Bom, então, em princípio, é isso. Quer dizer, agora, o que a gente faz? É claro que a gente está entendendo aqui que o campo dos estudos sociais de ciência e tecnologia é muito mais amplo do que a tecnologia social, né? A tecnologia social seria digamos, um nicho dentro dos estudos sociais da ciência e tecnologia para trabalhar com questões e, inclusive, com intervenções, né? Não só análises, mas a análise e o trabalho lá, depois efetivo, de transformação social, que é uma das perspectivas da educação. A educação não pode ser pensada como algo que não incentive, digamos, mudanças sociais, que não implique em mudanças sociais. Tem muitos elementos aqui, mudanças sociais que vão desde a inserção social das pessoas a bens e direitos, digamos, dos chamados desenvolvimento científico e tecnológico, até a participação nas tomadas de decisão sobre os rumos de desenvolvimento científico e tecnológico que se desejam. E isso tem muitas implicações, né? Uma das implicações seria de transformação daquilo que se sabe ou daquilo que se imagina que é tecnologia. Ou, muitas vezes, na própria racionalidade científica. De alguma maneira, as coisas vão estar trabalhando nesse nível. Quer dizer, não é só uma atividade, por exemplo, científica ou uma atividade tecnológica que trabalhe com uma perspectiva de transformações sociais ou de alguma maneira de melhoria, digamos, das condições sociais, né? Há muito mais do que isso aí envolvido, né, nessas relações, né? Ou seja, há talvez uma certa radicalidade quando se pensa na participação social ampla ou na democratização, no sentido de mudança, inclusive, das próprias percepções tecnológicas.